Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito feliz em estar com os irmãos nesta noite, na ocasião, tendo a responsabilidade de transmitir a poderosa palavra de Deus. Abra sua Bíblia, querido, por favor. Você que trouxe no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Clássico texto que usamos para falar de missões, certamente você já o conhece. Estou muito feliz em poder rever alguns amigos nesta noite. Deus os abençoe. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, confiança de disponibilizar esta tribuna para transmitir a palavra de Deus. Deus abençoe a vida do Senhor, a família do Senhor e essa amada igreja que Deus confiou às mãos do Senhor. Pastor Paulinho, Ligão, demais obreiros, Deus abençoe. Marcos, que veio conosco lá da base missionária ali em Goiânia, demais caboneiros que estão aqui conosco, Deus abençoe a todos vocês. E quem achou, diga amém. Mas recebereis poder, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Deixa eu tomar assento, querido. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, a autoria deste extraordinário e fenomenal livro, é dado ao Dr. Lucas, um médico que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas missões, em algum dos seus trabalhos. Ele também é autor do Evangelho, ou é dado a autoria a este homem também, chamado Lucas. E no primeiro, ajuda aqui, Varão, no teclado, por gentileza. No primeiro volume, o texto, ele faz questão de citar isso. Capítulo 1, verso de número 1, vai dizer que o Dr. Lucas, ele encaminha o Evangelho a um homem chamado Teófilo. E ele descreve que neste primeiro volume, ou neste primeiro tratado, vai dizer a respeito acerca daquilo que Jesus começou não só a fazer e também a ensinar. Então o assunto que estava no primeiro volume, que era o Evangelho, era a respeito daquilo que a pessoa de Jesus fez. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro, como já está no seu nome, é o livro que registra os Atos dos Apóstolos. É um livro muito empolgante, é um livro muito atraente. Não que os demais não sejam, de forma nenhuma, mas as narrativas deste livro, você percebe que o Espírito de Deus, ele age com uma leveza muito grande. Eu costumo dizer que no reino de Deus não existem super-homens, não tem super-mulheres. No reino de Deus não tem pessoas que têm o peito de aço. No reino de Deus tem homens e mulheres que ouvem o chamado de Jesus e se submetem ao seu plano, aquilo que Ele quer. Então, quando lemos este livro dos Atos, vamos ver o que Deus faz através de um homem, através de uma mulher,
através daquele que está para atender, para prestar o serviço, para ir, para fazer aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus quer. Jesus, ele é citado no texto, Dr. Lucas, o escritor, ele vai dizer que após a morte, após ali a paixão de Cristo, ele aparece e ele se apresenta aos discípulos, aos apóstolos, e fica num período de 40 dias, tratando um único tema, uma reunião bem longa, e o tema era a respeito do reino de Deus. A mensagem do encontro de Jesus com aqueles homens era a respeito do reino de Deus. São 40 dias que Cristo está diretamente falando com aquelas pessoas. São 40 dias que Jesus está olhando nos olhos deles, está pregando no interior do coração daquelas pessoas a respeito do reino de Deus. Você percebe a importância, você percebe a seriedade daquilo que haveria de acontecer, porque não veio um outro representante dos céus, não veio um anjo, não veio um arcanjo, não veio um querubim. Quem veio foi a pessoa de Jesus Cristo, era quem estava lá. Era Ele quem estava falando com aqueles homens. Era Ele quem estava dando instruções por intermédio do Espírito Santo àquelas pessoas. A partir dali haveria de acontecer uma obra extraordinária. Haveria de acontecer um trabalho árduo, um trabalho difícil. E Jesus tem um interesse muito grande em preparar essas pessoas. O interesse de Jesus era de desconstruir qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer fagulha de questões que ficou talvez do passado, porque Jesus, ele aparece no cenário, desenvolve o seu ministério por um período de 3 anos e sai do cenário, e as pessoas ficam com aquela interrogação: o que é que vai acontecer a partir de agora? Ele morreu, ele não está mais entre nós, ele já não mais está conosco. O que é que vai suceder a partir de então? Então Jesus aparece, o texto diz, com provas incontestáveis, com provas irrefutáveis. Jesus estava certificando que ele era aquele que falou que iria morrer, mas que ao terceiro dia certamente ele levantaria de lá. E ele fez, ele falou, ele cumpriu, ele apareceu. Ele mostrou para aqueles homens que ele é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele diz. Jesus, ele não engana ninguém, ele não mente para ninguém. Ele falou, ele cumpriu. Se ele falou, ele vai cumprir, porque ele não vai nos deixar haver navios, porque ele é Deus, porque ele é bem presente, porque ele é Pai, porque ele é Senhor e ele é maravilhoso. Agora, queridos, Jesus está com estes homens conversando por um período de 40 dias. Olha só, você consegue imaginar como é que é essa conversa? Como é que é essas instruções? Você consegue imaginar como é que é essas reuniões? Porque quando houve aqueles homens que saíram lá de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús, o texto diz que estavam 2 homens conversando a respeito do que aconteceu, a respeito das Escrituras. Estavam discutindo, estavam dialogando. E o texto diz que Jesus se apresentou àqueles homens. Ele aparece e começa a interrogá-los: o que é que está acontecendo, o que é que está havendo. E eles começam a explicar para Jesus: será que você é o único cidadão que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que Jesus, o Nazareno, está morto, foi crucificado. E Jesus então começa a pegar um link dessa oportunidade, começa a esclarecer, começa a juntar os pontos das Escrituras, começa a sistematizar os textos bíblicos, começa a grudar, a linkar, a puxar e a iluminar o entendimento daquelas pessoas, daqueles homens, ao ponto de, depois que Cristo partir dali, eles se perguntarem se verdadeiramente era Ele que esteve entre nós.
Ele esteve aqui pessoalmente conosco. Ou você não sentiu o coração pegando fogo enquanto Ele explicava acerca das Escrituras? Ou você não sentiu o coração sendo incendiado pelas palavras daquele homem? Ou você não sentiu o coração sendo movido por aquilo que ele falou? Jesus passou pouco tempo com essas pessoas, poucas horas com estes homens. Só que com os apóstolos em Atos 1, não, ele passa 40 dias. Então em 40 dias Jesus mexe com o interior daquelas pessoas. Em 40 dias Jesus tira aquilo que deveria estar fora, arranca de lá de dentro as questões, as dúvidas, os medos, arranca os temores de dentro desses homens e começa a injetar coragem, fé, ânimo, força, unção, ministra no interior deles, porque a partir dali tinha um trabalho muito dificultoso, muito árduo, muito trabalhoso. E o que era? Era a implantação da igreja do Senhor Jesus ali naquela região geográfica. Agora, queridos, prestem atenção e pasme. Por quê? Porque Jesus diz: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque há uma promessa, e vocês ouviram essa promessa. Eu falei, Deus falou, meu Pai falou através de mim, eu quero relembrar para vocês aqui, é que na verdade vocês foram batizados com água por João para o arrependimento, mas serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles homens sentem então a necessidade de permanecer naquela geografia, permanecer em Jerusalém, porque Jesus os ordena a permanecer ali. O verso de número 8 diz: mas vocês receberão poder. Repita comigo: mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder. Essa era a palavra do Senhor Jesus. Quando o quê? Quando depois do quê? Quando descer, ouvir dos céus, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tanto na Judeia e em Samaria, e até aos confins da terra. Vocês receberão poder, porque para desenvolver o trabalho de Jesus na terra, é necessário o poder de Deus na vida daquele que vai desenvolver esse trabalho. Porque a caminhada cristã, a vida cristã, ela é marcada pelo fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas o serviço cristão é marcado pelo poder de Deus nas nossas vidas. A vida cristã é marcada pelo fruto, pela paz, pelo gozo, pelo amor, pela benignidade, pela bondade e pelos demais frutos. Fruto que o Espírito Santo ele desenvolve dentro da gente. Mas o serviço cristão não, ele é marcado pelo poder de Deus na vida daquele que serve a Deus. Nós não crescemos por habilidade, a igreja não desenvolve por habilidade ou conhecimento teológico, não é isso. O mecanismo de crescimento da igreja, de arrebanhar almas do mundo, do inferno, da perdição, das trevas, é só um meio, é pelo poder de Deus no meio da igreja, é pelo poder de Deus atuando no seio e através da igreja do Senhor Jesus, é pelo poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós, é pelo poder de Deus atuando através de nós. Não é conhecimento, não é argumento, não é poder de Deus, é pelo Espírito de Deus, é através do Espírito de Deus. Ele é a ferramenta principal para tirarmos das garras do inferno aqueles que estão aprisionados lá fora. Mas tem que ter poder de Deus, tem que ter poder de Deus dentro de nós, e isso fica muito claro no texto. Mas recebereis poder. Ele não está falando você vai receber casa, você vai receber dinheiro, não é isso. Você vai receber poder de Deus para o efetuar da obra de Deus. Por que ele deixa isso tão claro? Mas recebereis poder. Obviamente porque a obra que aconteceria era um trabalho muito difícil.
Mas você precisa entender o seguinte, que a palavra poder, ela tem a sua origem do grego, que quer dizer dínamos, que quer dizer dinamite de explosão de bomba. Então o que o texto está falando é que o contexto que aqueles homens iriam atuar era um cenário que seria como que se fosse necessário se utilizar ou fazer uso de bombas, de explosivos, porque o cenário em que Jesus chama aqueles homens para trabalhar não é um cenário calmo, não é um lugar sereno, não. Ele está dizendo para aqueles homens: em 40 dias eu vou colocar vocês em um lugar que vocês precisam de dinamite dentro de vocês, vocês precisam de um explosivo dentro de vocês. Eu não estou levando vocês para o shopping center, vocês não vão passear no parque da cidade, vocês vão para a batalha. Eu estou enviando vocês para a guerra. Se não tiver poder de Deus na vida, não vai causar impacto nenhum na batalha. É por isso que Jesus deixou claro: mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder. Você percebe a seriedade? Cristo não chamou aqueles homens para diversão. Jesus não clamou aquelas pessoas para dar um passeio, não. Ele falou: se vocês querem seguir, então primeiramente tomai as vossas cruzes, renunciem a vocês mesmos, tomai a vossa cruz, o vosso calvário, colocai no ombro e venha após mim, porque aquele que quiser vir após mim é através de dores. E tem mais: a partir depois que eu subir, o negócio vai piorar, vai ter bomba, vai ser batalha, vai ser guerra, vai ser um cenário dinamitoso. Jesus convida aqueles homens para essa batalha. Então, queridos, não acha você que está aqui na terra para uma coisa que é brincadeira, que é gostosa, que é boa. Não, nós estamos em um cenário de batalha, nós estamos na guerra, nós estamos na guerra, nós estamos no confronto. Você percebe a seriedade do que nós estamos vivendo? Você percebe que o negócio não é brincadeira? Você percebe que o negócio é sério? Que o negócio é muito sério? Não dá para brincar, queridos, em um cenário de guerra. Não dá para brincar em um cenário de batalha. Jesus convida aqueles homens para isso mesmo. Ei, olha só, vocês querem? Então eu vou lhes dizer o que vai acontecer. A partir daqui, vocês vão receber um negócio que vai ser introjetado e introduzido dentro de vocês. Dinamite de explosão, isso mesmo. Explosão, Jesus, para quê? Porque para onde vocês vai não é uma quebra de braço, não é confronto teológico, não é isso. Lá é batalha, é o céu contra o inferno, é a luz contra as trevas, é a luz contra os poderes que dominam sobre as hostes espirituais da maldade. É nesse cenário que Jesus se coloca aqueles homens. A igreja do Senhor Jesus, ela não está vivendo em um cenário diferente. Nós vivemos em batalha todos os dias, nós estamos em guerra todas as manhãs, nós amanhecemos em meio a um ringue, em meio a uma batalha, em meio a uma guerra. Mas o Senhor diz: ei, mas vocês receberão poder. Ei, mas vocês receberão poder. Ei, mas vocês receberão poder. Glória a Deus. E o texto deixa bem claro o que? Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra, como assim? Porque a Coreia do Norte, ela é extremamente resistente ao Evangelho. Ela não somente tortura, como também executa. Outros países do Oriente Médio
não brincam quanto à resistência ao Evangelho, não também somente torturam, mas também executam os homens de Deus. Mas o meu Senhor Jesus já liberou lá atrás que as muralhas do inferno, que as portas do inferno não vai prevalecer a dinamite que está dentro do Senhor. Não vai prevalecer a dinamite que está dentro do Senhor, pastor Paulinho. Não vai prevalecer em a Coreia do Norte, em o Oriente Médio, o Estado Islâmico. Não importa quem se levantar, não vai prevalecer, porque existe algo mais forte dentro de nós. Não está fácil, querido, é verdade que não é fácil. É complicado, verdadeiramente é complicado. Só que as tribulações, as circunstâncias que nos cercam, não é mais forte do que aquilo que está dentro de nós. Ei, o pecado que tenta nos escravizar não é mais forte do que aquilo que está dentro de você. Ei, as astutas ciladas do diabo não é mais forte do que aquilo que está dentro de nós. É aquilo que assola a tua casa, a tua família, os teus familiares, não é mais forte do que aquele que está dentro de nós. É por isso que nós avançamos, mesmo com crise econômica, mesmo com a crise política, mesmo faltando dinheiro, porque a igreja não está dependendo das condições da política, da economia. A igreja rompe, a igreja avança, porque o que está aqui dentro, é maior, é maior, é maior, é maior. Glória a Deus. Tem um explosivo aí dentro. Tem um explosivo aqui dentro. Aleluia. Que as portas do inferno não conseguem conter. Ei, tem um explosivo aí dentro que as portas do inferno não conseguem conter. Tem um explosivo aqui dentro que as portas do inferno não conseguem conter. Aleluias. Ei, tem um explosivo dentro de você que as portas do inferno não conseguem conter. Está dentro de você, querido. Não se dê por vencido, porque tudo parece que não dá certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O que está dentro de você é muito maior do que aqueles que se levantam contra você. O que está dentro da igreja é muito maior do que aqueles que se levantam contra a igreja. O que está dentro de nós é muito maior do que aqueles que querem parar a família. O que está dentro de nós é muito maior. É nesse cenário que Jesus quer colocar na mente e no coração daqueles homens. Vocês precisam entender isso, porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão reagir da forma que vocês precisam reagir. O escritor aos Provérbios, ele disse que da forma que você imagina, assim é. Da forma que você pensa, assim acontece. Porque se você olhar e achar que é de um jeito calmo, você vai reagir de um jeito calmo. Mas se você entender que o meio que nós estamos vivendo é um meio de batalha, um meio de guerra, você vai agir igual um soldado na batalha. Você vai reagir igual alguém que está vivendo em meio a uma guerra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas às igrejas, ele deixa isso muito claro. Ele já sabia em que cenário ele está vivendo. Ele vai dizer bem assim lá em Efésios capítulo 6, verso 10: Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Tomai, pois, toda a armadura de Deus.
o capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho, e tomai também a espada. A espada, Paulo estava descrevendo um soldado, porque ele sabia que ele está vivendo em meio a um cenário de guerra. É por isso que não pode faltar a armadura de Deus. Soldado sem armadura é soldado vulnerável. Soldado sem espada é soldado vulnerável. Mas soldado com espada, ele não foge mediante as batalhas, ele não foge mediante as afrontas, ele não foge porque ele sabe que essa espada ainda penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ainda transforma, ainda cura, ainda liberta, ainda mexe com o homem. Tem que ter dinamite aqui dentro, querido. Sem dinamite, pastor, não dá. Na guerra sem dinamite não dá. Eu fui militar por 8 anos, pastores e irmãos. E o senhor também foi militar, não foi, pastor? O militar da reserva, hoje, atualmente, não é? Você foi militar um dia, não foi? Militar, você foi militar? Isso. Então o senhor concorda comigo que no treinamento é usado um acessório, é uma munição chamada festim. Tem ou não tem? Tem. Essa munição, queridos, é colocada na arma para treinamento. Para quê? Para que ela não machuque os soldados que estão em treinamento. Você atira, ela sai o barulho como se fosse de um tiro, mas não sai projétil, não sai nada. Ela não machuca, não agride, não faz nada. Ela só tem barulho. Ela só tem a aparência de munição. Ela só tem a aparência de que é um projétil, uma bala, é alguma coisa que agride, mas ela não agride, querido. O problema é quando nós pensamos que temos munição dentro dos projéteis e não temos. É quando nós estamos vivendo num conformismo e um conforto. É uma vida tão tranquila, tão despreocupada, que não tem mais pólvora dentro da dinamite, da granada, que já acabou o explosivo há muito tempo, e a gente acha que ainda tem alguma coisa aqui dentro. Aí a gente usa o grito, a gente quer gritar, quer fazer algo, quer reagir de alguma forma, para assustar, pensando que vai assustar, amedrontar o inimigo. Não, queridos. Às vezes até conseguimos nos enganar, achando que estamos com munição, mas na guerra estamos sem, porque somos na verdade tiro de festim, só barulho. E esse tiro não causa dano, não machuca, não agride. E no reino de Deus, nessa guerra que nós vivemos, não podemos ser munições de festim, munições que só têm aparência de munição, mas não tem pólvora, não faz nada. Tem barulho de munição, mas não tem aquilo que perfura, aquilo que agride, aquilo que machuca. Aí Jesus diz: ei, vocês precisam desse poder, porque se vocês não tiverem esse poder, não tem como ser testemunha, não tem como ir, não tem como fazer, porque o negócio é muito sério, porque o negócio é muito intenso, o confronto é muito real, o confronto é muito verdadeiro, irmão. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite, é para essa reflexão mesmo. Como é que está aí? Como é que está? Tem pólvora aí dentro ainda ou já acabou? Como é que está a munição? Está só a casca? Ou ainda tem alguma coisa aí dentro? Deixa eu te falar uma coisa para você: crente sem munição, ele passa vergonha. Crente sem pólvora na vida, sem poder de Deus no seu interior, ele vai apanhar nos cenários de guerra. Ele vai ir embora fugido com medo, porque ele não tem nada para reagir diante das afrontas da batalha que nós estamos vivendo.
ou nós temos para atacar, ou nós seremos atacados. Ou nós teremos dinamite para dinamitar, ou seremos dinamitados na batalha. Como é que está aí? Tem pólvora aí dentro? Ainda tem alguma coisa? Ou você já está como se fosse uma granada parecendo festim, que não tem mais nada, que já acabou tudo, que já não tem mais nada, só tem a aparência de granada, mas se tirar o estopim não explode, não faz nada. Nós vivemos, querido, uma batalha diária. Eu vou te fazer entender isso. Quando não é externa, é interna. Quando não é fora, é dentro de nós. É a carne contra o espírito. É o pecado querendo tomar o lugar da santidade. É as batalhas que nós vemos fora da vida. Você percebe que é tão sério que o dia tem 24 horas e às vezes não conseguimos tirar um momento em oração, não conseguimos tirar um período para ler a Bíblia, não conseguimos tirar um período de jejum, de separação em propósito com Deus. Sabe por quê? Porque é uma batalha que você está vivendo diariamente. É uma batalha que enfrentamos diariamente. É dentro de nós, é uma luta diária. É o céu contra o inferno. É a nossa carne militando contra o espírito. É a nós tentando ler a Bíblia, mas a carne querendo nos escravizar mediante as plataformas midiáticas, mediante a internet, mediante outros meios, tentando nos tirar do foco de uma vida focada em Deus. E se não tiver esse explosivo aqui dentro, teremos dificuldade de romper, de avançar e crescer. Ou você nunca percebeu a dificuldade de ganhar uma alma para Jesus? Que não é fácil ganhar, porque a pessoa entra e ela consegue ficar 1 mês ou 2, mas no terceiro ela quer sair. Sabe por quê? Porque é uma batalha do céu contra o inferno. É o inferno puxando para lá e a igreja puxando para cá. É ele tentando arrancar as pessoas para a perdição, e a igreja tentando tirar a pessoa da perdição para a luz, que é Jesus. Porque nós estamos em guerra. Se você achar que as informações midiáticas que são passadas para nós no meio da internet é esse mar de rosas, não é. Porque só a paz aonde Jesus está. Só a paz aonde o meu Jesus está estabelecido. Aonde ele não está, há trevas. Aonde ele não impera, o inferno impera. Aonde o céu não impera, o inferno impera. Só que nós, às vezes, somos iludidos. Por quê? Porque a mídia vai bombardeando-nos de informações. Diminui isso, diminui aquilo. Aproximadamente 60 milhões de cristãos, milhões de evangélicos aqui no Brasil. Um crescimento que a mídia, a estatística nos projeta, nos propõe. Só que você percebe o avanço da prostituição, o avanço do lesbianismo, do homossexualismo, de pessoas se matando, de pessoas se mutilando, de bares crescendo assustadoramente. Sabe o que é isso? É a mídia passando informações, nos tentando enganar. Só que quando você olha pela lente da palavra de Deus, ela nos faz entender que nós estamos vivendo em meio a um cenário de batalha, em meio a uma guerra. Não somos movidos por aquilo que a mídia posta, somos movidos por aquilo que a palavra de Deus nos dirige. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Em que cenário que você está inserido? Você está entendendo por que não é tão fácil ser cristão? Você está entendendo que não é tão fácil viver em santidade? O porquê não é tão fácil andar na contramão do mundo? Porque o mundo propõe para a juventude isso e aquilo outro.
propõe para os adultos e os anciãos isso, aquilo, outro. Propostas, ilusões e mais propostas. Se não tiver aqui dentro a convicção do que está aqui dentro é muito maior e mais forte do que está lá fora, as ondas do mundo vão nos varrer, as ondas do pecado vão nos levar, seremos carregados, seremos transportados com violência. Só que eu vos asseguro nessa noite, o que está aqui dentro, o que está aí dentro é muito maior. O que está aí dentro é muito maior do que está lá fora. O que está aí dentro é muito maior do que aqueles que tramam contra nós. A igreja do Senhor Jesus, ela vai romper. A igreja do Senhor Jesus, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar avançando. Sabe por quê? Porque ainda tem pessoas conscientes de que tem uma explosão dentro deles, que as portas do inferno não vai prevalecer, que as propostas do pecado não vão conseguir nos arrancar do centro da vontade de Deus. Fica de pé comigo, por favor, querido. Tem pólvora aí dentro, querido. Tem dinamite aí dentro. Tem dinamite aí dentro. Tem dinamite aí dentro. Sabe por quê? Porque Paulo, certa ocasião, estava pregando. Ele expulsou alguns demônios de algumas pessoas. Aí 2 pessoas ficou empolgado com aquilo que viram e foram também tentar expelir os demônios. Quando chegaram lá, os demônios olharam para eles e disseram: conheço Paulo, é dinamite. Conheço Paulo, está cheio de pólvora. Mas quem é vocês? Quem é você? Sem dinamite, sem pólvora. Por isso que às vezes passamos vergonha, queridos, em casa, fora de casa. Não vamos na casa de fulano de tal porque tem alguém que está oprimida, que está possessa. Porque sabemos que chegar lá sem pólvora é passar vergonha na certa. O negócio é sério. Ei, o negócio é muito sério. Jesus não colocou a igreja em um lugar de diversão, não. Ele colocou a igreja em um cenário de batalha. Nós estamos instalados em um cenário de guerra. É nesse meio que nós estamos vivendo. É nesse meio que nós estamos dia a dia vivendo. Eu quero sair nessa noite aqui cônscio e muito tranquilo, tendo a certeza que você vai para sua casa hoje com mais preocupação em viver uma vida mais viva em Deus, em levar o evangelho com mais seriedade, em entender que o negócio não é brincadeira, que o negócio não é fácil, querido. Você percebe que aqui já não é fácil. E onde estão os missionários fora do Brasil? Os que estão no Oriente Médio, os que estão na China, os que estão na Coreia, os que estão nos lugares mais remotos e distantes, ali para levar o evangelho, que não leva nenhum recurso a não ser a vida de Deus dentro das suas vidas, que sabe que não pode levar armamento, que não pode levar bomba, mas que levam dentro deles o poder de Deus, o dinamo de Deus, que levam dentro deles aquilo que a bomba que os homens constroem não consegue ser mais forte, que levam dentro deles aquilo que desconstrói qualquer argumento de teologia, qualquer argumento acadêmico, que é o poder de Deus, que é o poder da pregação do evangelho de Jesus. Eu entendi porque o pastor Aldes
Lá no Senegal ele fez 52 dias de jejum e oração. Eu passei 30 dias com ele naquela região. Ele falou: Jeremias, eu estou no propósito de 52 dias de oração. Eu olhei para ele, eu fiquei reflexivo, pensando. Eu entendi o porquê. Porque ele sabe em que contexto ele está vivendo. Porque da forma que você faz a leitura do ambiente que você vive, querido, é a forma que você se comporta nesse ambiente. A forma que você faz a leitura do meio onde você está vai determinar como você vai reagir diante disso. Se nós acharmos que estamos tudo tranquilo, tudo em paz, dormiremos sem pensar em mais nada. Mas se você começar a entender que nós estamos vivendo uma batalha do céu contra o inferno, contra as hostes espirituais da maldade, contra aqueles que querem devorar, querem acabar, que vêm para roubar, matar e destruir, que quer desfazer, que quer destruir, que ele não está para brincar, mas ele quer aniquilar, quer reduzir. Ele não quer brincar, ele quer acabar com as famílias, com os lares, com filhos e pais, com irmãos e irmãs. Nos comportaremos de uma forma mais séria, mais agressiva no reino espiritual. Você está entendendo isso, querido? É sério, não é, pastor Paulinho? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Ei, você que está fora dos caminhos do Senhor, você que há muito tempo que você deixou os caminhos de Cristo por seus motivos pessoais, e eu respeito isso, mas o Senhor, te fez lembrar que você não suportou, porque o cenário que você está vivendo é um cenário difícil. Está todo mundo no mesmo barco de dificuldade, está todo mundo no mesmo cenário de guerra. E Deus não desistiu de você. Você é um soldado de Deus. Talvez está alvejado, está ferido, está machucado, não consegue se levantar, mas o meu Senhor Jesus está te chamando de volta. Seu lugar é conosco na batalha. Se porventura houver alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero ministrar na tua vida. Eu não vou me delongar. Meu tempo já está indo embora. Mas se porventura houver alguém que sente a necessidade, e que nessa noite Deus está dizendo: vem, meu filho, eu quero te fazer um soldado de novo, porque você é um soldado de Jesus. Você não é menos que isso. Você é filho, mas também é soldado na batalha. Querido, abaixe sua cabeça por gentileza. Deixa eu orar na sua vida. Deus, te louvamos nesta noite. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Diante das afrontas, mesmo em cenário de guerra, o Senhor olhou para nós e viu algum potencial. E além disso, o Senhor colocou em nós, Deus, aquilo que tem poder e impacto de ir, ó Deus, de Jerusalém até os confins da terra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso, ó Deus, que o Senhor chamou cada um que está aqui nessa noite. A proposta do Senhor, Deus,
é de fazermos obras maiores do que estas, conforme o Senhor havia dito em João 14:12. Pai, que esse dínamo, que esse poder, que essa dinamite, Pai, que a cada dia possamos, ó Deus, em meio aos cenários de guerra, no trabalho, em casa, ó Deus, na faculdade, no serviço, no colégio, ó Deus, aonde estamos vivendo, Senhor Deus, que o inimigo não venha achar espaço e força, porque aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que vem deles. Pai, nós somos a tua igreja, nós somos, ó Deus, o teu organismo na terra. Faz através de nós, Senhor, aqui em Anápolis, faz através de nós no estado do Goiás, faz através de nós na nação brasileira, Jesus, faz através de nós, ó Pai, nesse Brasil, nesse mundo, afora até os confins da terra, para que o Cordeiro, ó Deus, receba a recompensa do seu sacrifício, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja enaltecido, ó Deus, para que o teu nome, Pai, exclusivamente o teu nome, seja louvado para sempre. Assim te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode tomar sede, irmãos, muito obrigado, Deus abençoe.